Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor a todos vocês, tudo bem? Estamos juntos novamente para mais uma vez estudarmos, pensarmos sobre a grandiosidade da palavra do Senhor. E nós temos visto, falado, pensado sobre a vida de Moisés, esse grande servo do Senhor. Nós queremos, através da vida de Moisés, conhecer mais quem Deus é e a sua vontade e também aprender com a vida de Moisés o que significa ser um servo do Senhor. Nós já vimos uma mensagem, falamos sobre o capítulo 1 do livro de Êxodo, que nos fornece o contexto daquilo que iria acontecer, com Israel, Deus levantando depois Moisés para livrar o povo de um grande sofrimento que o povo estava passando no Egito. Deus já havia dito isso para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus diz o seguinte a Abraão: então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão, o povo de Israel, Eles sairão com muitas riquezas. Preste atenção na parte aí em amarelo. Deus já havia dito a Abraão que a sua descendência seria escravizada durante o período de 400 anos. E nós vemos o auge desse sofrimento ali no Êxodo capítulo 1, quando surge um novo faraó que não conhecia José. No período de José, Israel gozou de paz e cresceu bastante, mas quando esse novo faraó surge, a mão pesada de Faraó oprime Israel, e a sua preocupação com o crescimento de Israel fez com que esse novo faraó, esse novo rei, tomasse atitudes horríveis, principalmente em reduzir o povo de Israel, matando as crianças do sexo masculino, como ele vai fazer ali no capítulo 1, ordenando as parteiras Sifrá e Puá para que matassem as crianças do sexo masculino. Bom, ele não tem sucesso, não tem êxito em seu plano. As servas Sifrá e Puá eram servas do Senhor e elas não fazem isso. Então ele toma outra atitude. Ele pede para que o povo do Egito, ao ver crianças do sexo masculino do povo de Israel, lançasse essas crianças no rio Nilo. Isso é o contexto onde no capítulo 2 vai aparecer o bebê Moisés. E nós aprendemos algumas lições na mensagem passada acerca de quem Deus é e o que nós aprendemos de Deus acerca de toda essa situação. Você vê que Deus já havia dito para Abraão o que iria acontecer com Israel no futuro, não é? Nós vemos também nessa primeira mensagem, nós vimos que Deus é soberano. Deus é soberano sobre o governo humano e Deus é soberano sobre o mal. Quando lemos Êxodo capítulo 1, nós temos a impressão de que quem está no poder é o faraó. Mas na verdade quem está no poder é Deus. Porque Deus já havia dito o que iria acontecer. Deus é soberano sobre o governo humano. Deus está a par de tudo, está controlando o governo. Deus faz isso hoje. As nações que estão aí espalhadas pelo mundo, com os seus governos, têm sobre si a mão poderosa do Senhor governando tudo. Bolsonaro, Trump, Rússia, China, todas essas nações com seus poderes estão debaixo da soberania de Deus. Saiba, Deus está no céu, reinando e governando tudo. Deus também reina e governa sobre o mal. Deus tem propósitos e Ele vai fazer com que o mal coopere para o bem, para os seus próprios planos, como irá acontecer com Israel aqui. Futuramente nós veremos que Israel será liberto da escravidão e todo aquele sofrimento serve para também fazer com que aquele povo crescesse não somente em número, mas crescesse também no seu relacionamento com Deus. Nós vimos também nesse mesmo versículo, em capítulo 15, 13 e 14, Deus também dizendo algo que nós veremos no versículo 14, que Deus diz aqui no versículo 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles, Israel, sairá com muitas riquezas. Nessa segunda parte desse versículo, versículo 14, diz também para nós o que Deus iria fazer. Deus iria castigar o Egito e Deus também iria fazer com que Israel saísse do Egito com grande riqueza. E nós vemos aí, aprendemos mais
algo importante sobre quem Deus é. Nós vemos nesse versículo, em capítulo 1 também, no livro do Êxodo, a fidelidade de Deus na salvação e na condenação. Deus então promete a Abraão, a Isaque e a Jacó. José também irá falar disso ao povo no final do capítulo 50 de Gênesis, que Deus iria salvar, mas também Deus iria condenar o Egito. E Deus é fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele promete. De fato, Deus libertou Israel e Deus condenou o Egito através de Moisés. Nós vamos ver isso mais para frente. E isso nos ensina uma lição preciosa para nós hoje. Deus é fiel em suas promessas. Deus irá cumprir com aquilo que promete. Deus salva aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E a nossa salvação será completada na glória, no novo céus, nova terra, quando Deus julgar este mundo também. E Deus também é fiel nisso. Deus irá condenar o mundo. Nós vemos em Apocalipse, nós vemos várias passagens no Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus, aquele que salva, é também aquele que é juiz, desempenhando um papel parecido, com o de Moisés. Moisés irá salvar o povo de Israel do Egito, mas Moisés também será um instrumento que Deus irá usar para julgar o Egito. E Jesus, como superior a Moisés, em sua abrangência, Deus irá condenar não somente o Egito, mas o mundo inteiro. Através do seu Filho ele condena o mundo e através do seu Filho Jesus ele também salva o mundo daqueles que creem em Jesus Cristo. Bom, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 25, também diz que depois de muitos anos o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão, clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Deus então ouve os gemidos e se lembra da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus então olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Todo aquele contexto de sofrimento, de dor que Israel estava passando, fez surgir no coração daquele povo uma aproximação muito grande de Deus. Criou no coração daquele povo também uma esperança, porque eles clamam a Deus. Então tudo aquilo estava fornecendo a Israel um contexto onde eles poderiam aprender e se aproximar mais de Deus. Deus usa o sofrimento para ensinar o seu povo também. E aqui nós vemos a terceira grande lição sobre quem Deus é. Deus é misericordioso. Nós vemos a misericórdia de Deus nesse texto, quando Deus, ele ouve e quando Deus vê o sofrimento do seu povo e se lembra da aliança que tinha feito com Abraão. Saiba de uma coisa, você que está me ouvindo, Deus é misericordioso. Deus não está à parte do sofrimento do povo dele, Deus está vendo e Deus se envolve com o sofrimento do seu povo. Deus então irá ouvir, Deus irá ver e Deus irá então tomar medidas para livrar o povo de Israel deste sofrimento, usando aquele que nós iremos conhecer um pouco mais, usando Moisés, é o que nós iremos ver hoje. Hoje nós iremos falar sobre a família de Moisés. Qual a importância da família de Moisés na vida do próprio Moisés? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha difícil criar filho hoje? Muitas pessoas não querem ter mais filhos, muitas pessoas não querem se envolver com criança, porque acha que criança, no contexto onde nós vivemos cheio de problemas e dificuldades, acha que criança neste mundo seria um problema ainda maior. Mas se você estivesse vivendo na época de Moisés, debaixo da mão pesada de Faraó, você saberia que a situação era bem pior do que nós enfrentamos hoje. Neste contexto, ter um filho, principalmente o homem, seria algo terrível para a mãe e para o pai, sofrendo ameaças constantes do próprio Faraó e de seus vizinhos, temendo que alguma coisa pudesse acontecer com seu filho em ser jogado no rio Nilo. Preste atenção. Que dificuldade seria ter um filho nessa época. Mas nesta época, Moisés nasce. E é neste contexto de sofrimento, de dor, de problemas, que Deus irá usar este homem para a glória dele. Nós iremos hoje ler o capítulo 2 do livro de Êxodo,
para entendermos um pouco mais, né, agora aparecendo Moisés nesta história e como tudo começou através de um casal. Nós iremos ler Êxodo, capítulo 2, e você irá me acompanhar nessa leitura, tá bom? Êxodo, capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Mais para frente nós iremos saber, e adiantando para vocês aqui, que este homem se chama Arão, e essa mulher é Joquebede, os pais deste menino que vai nascer, que mais para frente terá o nome de Moisés. E ela engravidou, versículo 2, e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, uma planta, uma espécie de palha, e o vedou com piche e betume, uma espécie de barro ali do próprio rio Nilo, colocou nele o menino, nesse cesto, e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Essa irmã do menino, a irmã deste menino chamado Moisés, é Miriam. Então ela ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Versículo 5. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Aí no versículo 8, ela responde: Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Veja que interessante, né? A mãe do menino será aquela que estará agora criando esta criança a pedido da filha de Faraó. E ainda mais, no versículo 9 fala que então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso, ainda recebendo salário. A mulher levou o menino e o amamentou. Versículo 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Esse é o significado, né? Possivelmente do nome deste menino Moisés, aquele que é tirado das águas. Versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Nós iremos ver hoje até esse versículo 12. Na próxima mensagem nós iremos pensar um pouco mais sobre esse Moisés já adulto, com cerca de 40 anos, mas hoje nós iremos pensar um pouco mais sobre o início do capítulo 2, falando um pouco sobre a família deste menino, principalmente sobre as atitudes desta grande mãe chamada Joquebede. Você percebeu então a dificuldade em ter um filho nessa época? Joquebede, percebendo o perigo que estava enfrentando, ela esconde esse menino durante 3 meses. E depois, já não conseguindo mais esconder esse menino, ele estava crescendo, ela então planeja com a sua filha algo que poderia salvar esse menino, colocando esse garoto no cesto, à margem do rio Nilo, ali entre as plantas, ali à margem do rio Nilo. Então, planejando isso, a Miriam, a irmã dele, se aproxima daquelas mulheres, se aproxima da filha de Faraó, que viu o menino ali no cesto chorando e, motivado por pena, toma esse menino como seu próprio filho. Miriam então se aproxima, diz para ela que ela poderia chamar uma mulher hebreia para cuidar daquela criança, e a própria mãe então vai cuidar do próprio filho, ainda recebendo um salário por isso. Veja que a mão do Senhor por trás disso tudo, mas também algumas coisas interessantes nós podemos aprender com a atitude dessa mulher, e mais para frente olhando também nesse início a vida de Moisés. O que nós podemos aprender de lição para nós hoje, olhando para essa situação, para a família de Moisés. Este texto também é citado no Novo Testamento, algumas partes deste capítulo.
E eu quero mostrar para vocês aqui o que diz Atos capítulo 7, versículo 20. Ali é a pregação de Estevão. Estevão diz o seguinte em Atos 7, 20. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Nós vimos lá que Joquebede, a mãe de Moisés, o esconde porque viu naquele menino uma beleza. Nós não temos certeza que beleza é essa que ela viu, se era aparência, mas possivelmente ela depositou uma certa esperança naquele menino. Talvez pensando já, não sei se por revelação de Deus, nós não sabemos, não temos a certeza do que aconteceu para que ela pudesse ter uma sabedoria maior acerca daquele menino. Nós sabemos que Joquebede já tinha Miriam como filha e já tinha um filho mais velho que Moisés, Arão. Mas aqui nós vemos que há algo especial neste menino. E aqui em Atos 7:20 fala que esse menino era formoso, ele era bom, ele era agradável aos olhos de Deus. Então, creio que já havia uma expectativa ali no coração de Joquebede, algo relacionado a este menino, como alguém especial, como alguém que iria ter um papel importante na história de Israel. Então, durante 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Durante 3 meses, ela escondeu esse menino, esse garoto, porque se ele fosse achado ali, até mesmo pelo vizinho, pelas pessoas ao redor que fossem egípcias, ele poderia ser lançado no Nilo. Veja o perigo, a cautela, a preocupação por trás, no coração desta mãe. Nós vemos também, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, que aquele ato, aquela atitude que esta mãe tomou, era uma atitude de fé. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, a atitude dos pais, principalmente desta mãe com a sua filha, é chamada de uma atitude de fé. Então, quando Joquebede toma essa atitude, ela está agindo por fé. Ela não temeu o decreto do rei, e ela então esconde esse menino por 3 meses. Claro que aqui ela confiava em Deus, ela tinha plena certeza de que Deus estava cuidando de tudo ali, justamente por saber que havia algo especial neste menino. O que nós podemos aprender, não é, desta atitude, desta grande mulher? Nós podemos ver através da atitude desta mulher, desta família, uma vida de fé. A primeira menção acerca da família de Moisés é uma família onde a fé existe. Existe um conhecimento acerca de quem Deus é, de sua vontade. Num povo imenso ali, escravizado no Egito, já havia em vários deles a noção e a concepção de quem Deus é. Lembre-se que não havia escrito nenhum aqui. Moisés é que irá escrever os 5 primeiros livros, não é? Nós chamamos de Pentateuco, e aqui não há escritura. Há promessas, passadas de geração em geração, até mesmo o testemunho do túmulo de José ali no Egito, servindo como lembrança para aquele povo de que Deus iria livrá-los da escravidão. Então havia fé no coração dessa mulher, uma vida de fé com prudência e com inteligência. O que nós podemos aprender aqui? Povo, ter fé não significa ser louco. Nós vemos várias pessoas hoje, em nome da fé, fazendo loucuras, achando que porque Deus está com ele pode fazer o que ele bem entende. Não foi assim que essa mulher agiu. Veja bem que o texto nos diz que ela era uma mulher de fé, mas ela é prudente. Ela sabe que Deus está no controle de tudo, mas ela é prudente. Por quê? Porque ela toma medidas para que seu filho seja escondido e protegido para que não morra. Alguém poderia dizer, não, eu tenho fé, essa mulher deveria ter fé, poderia sair com seu filho nas ruas, nada iria acontecer porque Deus estava protegendo essa família. Será que é assim que um cristão, que um crente de verdade deve agir em nome da fé? Será que porque nós temos fé, nós podemos enfrentar qualquer coisa sem problema algum? Será que um crente que tem fé precisa tomar remédio? Será que um crente que tem fé, ele não pode dar
aparecer perante o público sem temer qualquer decreto que algum rei, algum governador possa colocar sobre o povo cristão? Será que isso é fé? Não faça loucuras por ter fé. Fé não significa ser louco. A prudência anda de mãos dadas com a fé. Joquebede foi uma mulher prudente, uma mulher de fé, mas a mulher que associava a sua fé à prudência e também à inteligência. Veja que depois de 3 meses, não mais conseguindo guardar ou proteger o seu bebê em sua casa, ela elabora um plano tremendo aqui com a sua filha. Um plano muito bem elaborado. Ela sabia exatamente a hora que as mulheres estariam ali no rio para se banhar. Ela fez um cesto, ela planejou com sua filha o local onde deveria colocar o cesto, onde a filha ficaria, onde ela ficaria. Tudo colocado nas mãos de Deus com fé, mas esperando que através da sua inteligência, das suas capacidades, Deus também pudesse usar tudo isso para proteger a vida daquele menino, e realmente Deus honrou a inteligência dessa mulher. E Deus então vai fazer com que Moisés agora seja criado no palácio de Faraó, com a melhor educação que poderia haver no mundo da época. Mais uma coisa importante que nós aprendemos aqui. Ter fé não significa ser burro, não significa ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Nada disso. Uma pessoa de fé tem que ser prudente e tem que ser uma pessoa inteligente. Nós vemos isso no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem dúvida aqui de que Jesus era um homem de fé que cria no seu Pai, que estava depositando todo o seu ministério nas mãos do Pai. É claro que todos vocês que creem em Jesus sabem disso. Mas você percebe que logo no início do ministério, Jesus começa a realizar os seus sinais e ele pede para aquelas pessoas que foram curadas não falar para o povo, porque aquilo poderia criar uma agitação e poderia até atrapalhar os planos do Senhor Jesus, justamente de poder ir para a cruz futuramente. Mas nós vemos que as pessoas não ficam quietas, revelam e começa a haver uma aglomeração ao redor de Cristo. Então o que Jesus fazia? De maneira prudente ele se isolava, ele se escondia, ia para locais solitários. Ele diz em João que ainda não havia chegado a sua hora, mas quando chega a sua hora, então ele deixa-se ser entregue aos soldados, às autoridades, para poder cumprir a sua missão na cruz. Jesus era um homem cheio de fé, mas prudente e inteligente. Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 3, nós vemos um princípio muito importante para você que tem fé. O prudente vê o mal e se esconde. Foi exatamente o que Joquebede fez. Ela viu o mal, viu que o seu filho poderia morrer e escondeu aquele menino. Por medo? Não, por prudência. Mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Provérbios 22, 3. Bom, aquele que diz que tem fé e age de maneira inconsequente, crendo que Deus irá protegê-lo de qualquer coisa, sendo louco, a Bíblia chama você de insensato. Se você está doente, você tem que tomar remédio. Se você sabe que pode pegar uma gripe, uma doença, você tem que fugir dela. Isso é medo? Não. Isso é cautela. Isso é prudência. Isso também significa ter fé. A pessoa prudente, ela é inteligente. Ela percebe o mal e ela se esconde, ou seja, ela procura um meio de poder escapar daquilo. Foi exatamente o que Joquebede fez com o seu filho Moisés. Ela foi uma mulher prudente e inteligente. Seja uma pessoa de fé, mas associe a tua fé inteligência e prudência, porque foi assim que Deus usou esta grande mulher, a mãe de Moisés. Bom, nós iremos aprender agora a segunda lição. E para as mães que me ouvem, é muito importante que você entenda isso, porque isso mostra, essa lição que você irá ver comigo aqui, isto mostra a tremenda importância do seu papel como mãe. Você vê a mãe aqui e você vê a irmã de Moisés. Mas você não ouve falar muito sobre o pai de Moisés aqui. É interessante como ao longo das Escrituras nós vemos o papel importante das mães. Nós sabemos que a influência que Jesus teve de sua mãe Maria foi grande. Nós sabemos que Jesus tinha um pai, José, e tinha sua mãe Maria. Mas a pessoa que mais aparece é Maria.
Depois, mais para frente, Paulo vai falar sobre a mãe de Timóteo, sobre a mãe e sobre a sua avó, né? As duas, Eunice e Lloyd, eram duas grandes mulheres que investiram na vida de Timóteo e fez Timóteo ser um grande homem também. Deus usou essas mulheres e é assim que Deus usou Joquebede também. Você viu que quem criou esse menino foi a própria mãe. Por um tempo ela amamentou, depois entregou essa criança, agora um pouco maior, à filha de Faraó, que lhe deu um nome, e agora esse menino será criado no palácio. Mas nos seus primeiros anos de vida, a influência desta mãe na vida de Moisés foi incrível, colocando no coração, na mente desse garoto, algo de extrema importância para nossos filhos e para nós também que vivemos hoje, muito distante dessa época. No capítulo 2, no versículo 11 e 12, nós lemos o seguinte: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, aqui Moisés já está com 40 anos, ele saiu para visitar os seus irmãos. Preste atenção, Moisés saiu para visitar quem? Seus irmãos. Que irmãos? Os hebreus que estavam ali fazendo o quê? E viu o trabalho pesado que os seus irmãos faziam. Lembre-se que Moisés agora está no palácio, um homem muito importante, um homem muito educado, um homem treinado militarmente, um homem extremamente educado, formado. Moisés cursou faculdades no Egito, vamos dizer assim, e agora ele resolve sair do palácio e ver como é que as coisas estão acontecendo lá fora, e ele percebe que seus irmãos estavam trabalhando de maneira muito dura. Continuando o versículo, viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés aqui sabe quem aquele povo é. Aquele povo que está sofrendo é povo dele. Ele viu um egípcio, possivelmente aqui um soldado, um capataz, espancando um hebreu, um de seu povo. O que Moisés faz então? Moisés olhou para todos os lados, aqui, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Eu não irei falar para vocês hoje, nós não iremos discutir essa segunda questão aqui do que Moisés fez. Não foi correto o que Moisés fez, mas eu vou deixar isso para a próxima mensagem. O que eu quero aqui destacar para vocês são duas coisas importantes. Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia, apesar de ficar durante 40 anos no Egito, bebendo da cultura egípcia, da escola egípcia, cursando faculdade no Egito, educado em todas as questões, em toda a cultura egípcia, Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia que ele era judeu, que ele era do povo de Israel. E não somente sabia, mas também amava o povo dele, porque você percebe aqui de maneira errada, mas quando ele vê um dos seus irmãos sendo castigado por esse egípcio, ele mata o egípcio. Tamanho era o ódio que ele sentiu ao ver o seu povo ser maltratado. Deus vai lapidar esse homem futuramente. Nós iremos ver nas próximas mensagens o que Deus vai fazer com Moisés antes de usá-lo para libertar o seu povo. Mas Moisés aqui já dá indícios para nós daquilo que ele seria, né? Um homem que iria salvar, um homem que iria cuidar do seu próprio povo. E nós aprendemos algo muito importante aqui. Em Atos capítulo 7, no versículo 25, nós vemos o seguinte: Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio deles, e eles, porém, não entenderam. Quando Moisés, ali de acordo com Atos 7, aqui Estevão falando no capítulo 7 de Atos, que quando Moisés então sai ali para defender os seus irmãos, ele já sabia do papel dele. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los, né, por meio dele, porém eles não entenderam. Isso também vai se revelar futuramente ali, quando Deus chama Moisés, Deus também irá cuidar dessa questão, né? Nós vemos também, através da vida de Moisés, nós vimos o que nós podemos aprender com a família de Moisés, uma vida de fé. E nós agora podemos aprender com a vida de Moisés que Moisés tinha um senso de identidade e missão. Agora, pense no seguinte:
Da onde Moisés tirou essa percepção de quem ele era? Como Moisés sabia que ele era um judeu? Quem será que plantou isso no coração de Moisés? É óbvio, está muito claro para a gente que foi por influência da sua mãe. Lembre-se que foi a mãe de Moisés que criou ele por um tempo. Então, com certeza, essa noção que Moisés tinha de sua identidade, quem ele era e de sua missão, havia sido plantado por sua mãe na vida dele. Isso é tão importante, isso é fundamental para a vida de nossos filhos. O grande medo de muitos pais hoje é que seu filho vá para a faculdade, vá para a escola, saia de casa e se perca pelo mundo com suas filosofias, com as suas ideologias. Muitas pessoas que estão na igreja hoje, quando vão para a faculdade, saem da faculdade ateus. Saem da faculdade odiando Deus, odiando a Bíblia, odiando a igreja e não querem mais saber de nada. Elas se entopem com tanta porcaria na faculdade e nas escolas. Elas começam a enxergar aquilo de uma certa perspectiva assim ilusória e começam a achar que agora o mundo está à frente dela e ela quer conquistar o mundo com toda a sua glória. Aí você vê o papel importante, o teu papel importante, mãe que está me ouvindo, pai que está me ouvindo. Nós temos um papel importante de sermos uma influência tremenda na vida dos nossos filhos. Será que toda a cultura do Egito teve mais influência na vida de Moisés do que sua mãe? Eu creio que não. Eu creio que a marca que a mãe de Moisés deixou na vida do filho foi imensa. A influência que Joquebede teve na vida de seus filhos foi grandiosa. Eu quero dar um recado para vocês, mães que estão me ouvindo. Eu sei que muitas mães hoje têm que trabalhar para poder ajudar no sustento de sua casa. Mas eu vejo isso com um certo temor. Eu creio que nos primeiros anos de vida de uma criança, a mãe tem que estar presente. Porque a influência da mãe nos primeiros anos de vida de uma criança, ela é profunda, ela deixa marca. Infelizmente, muitas mães, em nome do materialismo, em nome do dinheiro, não estou dizendo isso para todas as mães, eu sei que existem mães que precisam trabalhar, não porque querem, mas que precisam trabalhar. Mas para você que está me ouvindo, que tem condições de poder deixar por um tempo isso de lado, eu digo a você, os primeiros anos da vida de seu filho são fundamentais. Fundamentais. A marca que uma mãe deixa na vida do filho é muito maior do que a marca que um pai deixa. A mãe é mais presente, a mãe é carinhosa, a mãe é mais voltada a ensinar o filho, muitas vezes porque nós, pais, temos falhado em nossa missão, e a mãe muitas vezes supra aquilo que nós deveríamos ser, e nós vemos isso claramente na vida dessa grande mulher, Joquebede. Joquebede havia ensinado Moisés: Moisés, você sabe quem você é? Você é do povo de Israel, meu filho. Embora você será educado na faculdade egípcia, lembre-se sempre, você é judeu. E você tem uma missão grandiosa dada por Deus. É isso que nós temos que falar para os nossos filhos. Nossos filhos têm que saber desde criança quem ele é, a sua identidade, a missão que eles têm. Eu tenho certeza que se isso for cristalizado no coração dos nossos filhos, essa identidade, esse senso de missão, nada vai arrancar isso do coração deles. O Egito não conseguiu tirar do coração de Moisés, da vida de Moisés, quem ele era e sua missão. Mesmo sendo educado no Egito, Moisés sabia quem ele era. Era judeu, era israelita. E Moisés sabia de sua missão, que seria futuramente usado por Deus para salvar Israel do Egito. Bom, e nós hoje? Qual é a nossa identidade como cristãos? Qual é a nossa missão como crentes neste mundo? O que nós temos que passar para os nossos filhos? O que você como cristão hoje deve ser? Quem você é?
Você que está me ouvindo, você é um cristão? Quem você é? Qual é a tua missão? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns versículos do Novo Testamento para ajudar você a entender quem você é. Moisés sabia quem ele era, Moisés sabia de sua missão, Moisés teve uma influência muito grande de sua mãe, que o Egito não conseguiu arrancar isso da vida de Moisés. E com certeza você tem que batalhar para que o teu filho, a tua filha, creia, saiba disso, para que quando ele for mergulhado no mundo aí fora, ele não possa perder isso de vista. O que é então? Lá em João capítulo 1, versículo 10 e 13, nos diz o seguinte: veio ao mundo que ele criou, Jesus, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. O que aconteceu com Moisés é muito parecido, né? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, creram e aceitaram Jesus, Jesus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão da vontade humana, mas nasceram de Deus. Quem você é? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você conhece, entende e o aceita, você se torna um filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Saiba disso, você que crê no Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho para os nossos filhos desde criança. Temos que ensinar aos nossos filhos que eles podem se tornar filhos de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Eles nascem filhos nossos, mas para se tornar filho de Deus é necessário a fé no Senhor Jesus Cristo. E esta é a maior identidade que uma pessoa pode ter. Só há dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que são filhas de Deus e aquelas que não são. Hoje, quando eu vou para a minha cidade, Natal, quando alguém me pergunta, quem é você? E quando eu falo, eu sou filho do Mário, eles sabem. Ele é filho do Mário, a minha identidade está tão ligada ao meu pai. E se eu fizer alguma coisa errada, eu mancho o nome do meu pai na cidade onde eu vim, porque meu pai é muito respeitado como um homem honesto, trabalhador na cidade onde eu nasci. Ele é filho do Mário. E você, quem é? Você tem o seu pai, tem a sua mãe. Isso faz você ter essa identidade humana, seja na cidade onde você mora, no país onde você mora. Mas a nossa identidade pode ser bem maior do que isso. Nós podemos ter essa identidade divina de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você entende, aceita Ele como tesouro, como Senhor e Salvador da tua vida? Então você sabe quem você é. Você é um filho de Deus. Essa é a tua identidade. E atrelada a essa identidade, juntamente com essa identidade, vem a sua missão. E qual é a missão de um filho de Deus? Olha só que Efésios 5, versículo 1 nos diz. Portanto, como filhos amados de Deus. Olha só, nós somos filhos e somos amados de Deus. Qual é a nossa missão? Imitem-no em tudo o que fizerem. Ou seja, se eu sou filho de Deus, se você tem que ser parecido com Ele como filho. No quê? Em tudo. Em tudo que você fizer, meu irmão, você tem que mostrar em tuas atitudes, ações e palavras quem Deus é. Você tem que imitá-lo. Continuando o texto. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Mais uma vez, a nossa missão é viver em amor, sermos servos, seguindo o exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E ele diz aqui, Jesus nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você vai ver exatamente isso acontecendo na vida de Moisés. Moisés futuramente vai entender mais claramente a sua missão e vai ver que Deus quer usá-lo para salvar o povo de Israel. Moisés então vai viver essa vida de sacrifício, de amor, de serviço, vai amar o seu povo e vai entregar sua vida
em favor do povo dele. E é assim que nós temos que ser. Se você é um filho de Deus, você tem que viver como Deus quer que você viva, imitando, seguindo o exemplo de Cristo, vivendo uma vida de amor. Qual é a tua identidade? Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. Qual é a tua missão? Imitar Deus, viver uma vida de amor, viver uma vida de serviço. Agora preste atenção. Vamos supor que o teu filho vai para a faculdade. Uma faculdade que tem tudo para torná-lo um ateu. Mas o teu filho vai muito bem preparado. Não é preparado para estudar, não é preparado para passar no vestibular. Ele foi preparado pela mãe, pelo pai, principalmente por sua família, que o ajudou a entender quem ele é, que ensinou o evangelho para o filho, e o filho tem a clara convicção de que ele é um filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele tem a clara noção de sua missão, do seu trabalho, que é viver uma vida de amor, de serviço, em servir o seu povo, principalmente o seu povo. Gálatas nos diz que nós devemos amar a todos, principalmente os da família da fé. Ele sabe quem ele é, ele sabe da missão dele. Se ele se mantiver firme nisso, em sua identidade, em sua missão, ele não vai ser arrastado por erros, por ensinos errados. Ele tem que ver a sua filiação divina e a sua missão como gloriosa. Preste atenção. Quando nós pensamos na nossa identidade como filho de Deus e na nossa missão de imitá-lo, nós não temos apenas que saber disso, nós temos que ver isso como uma coisa gloriosa, grandiosa. Não há nada maior do que ser filho de Deus. E não há missão mais importante no mundo do que ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida de amor e de serviço. Amém? É isso que nós aprendemos agora, um pouco mais com a família deste homem. Joquebede foi uma grande mulher, uma mulher de fé, que agiu com prudência e inteligência, mas foi uma grande mãe, que desde o início da vida de Moisés, ensinou Moisés a saber quem era ele. Um filho de Deus, do povo de Israel, do povo da aliança. Moisés sabia das promessas que Deus havia feito a Abraão e cria naquilo, cria nas promessas. Era um filho de Deus. Mas Moisés também, através da mãe, soube de sua missão, e Deus tornou isso mais claro ao longo da vida dele, como nós veremos mais para frente. Moisés sabia quem ele era, o que ele deveria fazer, e assim somos nós como cristãos, como crentes de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus e temos uma missão, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a você, Deus abençoe a tua vida, permaneça firmes na fé e nessa grandiosa missão. Amém? Um abraço.